Hoje a Igreja celebra no mundo inteiro o dia de São Pedro e São Paulo. Celebramos a Santa Missa e refletimos um pouco sobre a vida desses dois grandes apóstolos, grandes servidores do Reino de Deus, grandes colunas da Igreja. Cada um a seu modo fez um belo e grande trabalho para a edificação da Igreja e, portanto, espalhar o Reino de Deus. Pedro, nós sabemos, um homem simples, um homem do povo, um simples pescador, talvez semi-analfabeto, né? E mesmo assim quis o Cristo fazer dele a pedra sobre a qual ele edificaria a sua igreja. E Paulo, o grande intelectual, o rabino, um homem estudado na escola de Gamaliel, falava pelo menos 3 idiomas, né? Falava o grego, nasceu em Tarsis, falava também o hebraico, porque só do povo judeu, ele era um judeu, e também falava latim, porque era cidadão romano. Seu pai havia comprado a cidadania romana para ele e para toda a família. Então Paulo tinha livre acesso a todo o Império Romano. Hoje, celebrando o dia de São Pedro e São Paulo, a Igreja coloca essas leituras para nós. Primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, mostrando a grande atuação de Pedro na pregação do Evangelho, a coragem, o ânimo, a força, a fé e a certeza daquilo que ele estava fazendo. Nós vimos como naquela passagem que Pedro entra pela porta formosa do templo junto com João, e ali está aquele homem paralítico e pedindo esmola, e então Pedro passa com João e também aquele homem estende as mãos e pede a esmola a Pedro e João. E Pedro diz: eu não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Nazareno, levanta e anda. Aquele paralítico foi curado. E esse milagre, claro, causou grandes ciúmes nas autoridades judaicas, que passaram cada vez mais a se preocupar com o crescimento dos cristãos e da adesão de muitos judeus à causa de Cristo, pelos milagres que comprovavam e que afirmavam a pregação da palavra. A pregação da palavra sempre foi acompanhada de sinais, como diz o próprio São Marcos, né? Os sinais acompanharão aqueles que crerem. No capítulo 16 do Evangelho de Marcos: imporão as mãos sobre o doente e ficarão curados, expulsarão demônios em meu nome, se pegarem serpente ou beberem veneno não lhes fará mal. Sinais devem acompanhar a pregação da palavra de Deus. E assim nós vemos nessa leitura um grande sinal. Pedro está preso porque a sua palavra convence, mas também os seus milagres arrastam. E agora, por ter curado aquele homem na porta formosa do templo, Pedro está preso. Mas algo miraculoso também acontece, né? Ele está preso, foi perseguido, foi humilhado, espancado, injuriado, caluniado, e agora está preso, e diz o texto que tem 4 grupos de guardas, e 4 guardas em cada grupo, portanto 16 guardas o guardando naquela prisão, sendo que havia 2 de cada lado dele também, seus pés algemados, enfim, e o anjo aparece e miraculosamente liberta Pedro da prisão. E olhando para esse episódio, a gente fica pensando, né? Bom, Pedro poderia muito bem, né, ter falado assim: para mim chega, né? Para mim chega, agora eu quero descansar, não quero mais pensar nisso. Eu já cansei, já fui injuriado, já fui preso, já fui ali caluniado, enfim, eu vou agora descansar. Vou para minha casa, né? Vou deitar lá no meu sofá, na minha cama, viver no meu conforto, e outras pessoas que pregam o evangelho, que façam o que quiserem, eu vou viver na minha. Pedro poderia ter feito isso, né? Desistido, abandonado o barco, né? Deixado o seu chamado de lado, sua missão, sua dedicação, e viver a sua vida, como aliás muitas pessoas fazem e muitos pensam em fazer. Mas Pedro não. Pedro foi liberto da prisão pelo anjo. E o que ele faz? Dia seguinte já está de novo anunciando, pregando, ensinando o evangelho e falando novamente em nome de Jesus, ensinando em nome de Jesus e realizando milagres. E é isso que nós devemos olhar para o exemplo de Pedro. Será que nós não estamos acomodados demais? Será que também nós não deixamos muitas vezes de realizar as nossas
missões, as nossas obrigações religiosas para viver no conforto. Muitas pessoas, né, às vezes até deixam de ir à missa, né, que é o mínimo que se pode fazer como cristão, né? É porque é longe, não dá para eu ir, é porque eu recebi uma visita, é porque eu estou cansado, agora, porque vai passar o futebol na televisão, né? Então nós vamos deixando para ficar no nosso comodismo, e com isso o inimigo vai tomando terreno. E aí a vida da pessoa não anda, não vai para frente, ela não sabe o porquê. Nós precisamos olhar de novo para o Evangelho, olhar de novo para o exemplo desses grandes homens que com coragem, destemor, continuaram marchando, caminhando, firmes, fortes e decididos a ir até as últimas consequências para que o reino de Deus pudesse acontecer. Se nós hoje temos os Evangelhos, temos a pregação da palavra, se somos cristãos, é porque homens como Pedro e como Paulo puderam lutar, batalhar e sofrerem, tanto como Paulo hoje nos mostra nessa carta que ele escreve ao seu amigo Timóteo, né? Momento em que Paulo está preso em Roma, e ele deixa como que um testamento para Timóteo, né? Dizendo, olha, quanto a mim, eu já estou para ser derramado em sacrifício, diz Paulo nesta carta a Timóteo, né? Estou para ser derramado em sacrifício. Ou seja, ele sabe que está chegando o momento da partida, ele sabe que está chegando o momento em que os seus algozes, seus perseguidores vão de fato eliminar também a sua vida. Paulo já sofreu muito, ele narrou em diversos momentos, né, que ele foi apedrejado, que ele foi espancado, que ele foi chicoteado, que quase morreu afogado, passou fome, passou frio, enfim, todos os sofrimentos que Paulo teve na sua vida não o detiveram. Ele continuou caminhando, ele foi fundar comunidades em Corinto, em Éfeso, em Tessalônica, ele fundou comunidades, pregou, anunciou com coragem. Por isso hoje ele pode dizer a Timóteo, olha, aproxima-se o momento da minha partida, eu vou ser derramado em sacrifício, mas eu combati o bom combate, eu completei a corrida, guardei a fé, agora resta para mim, está reservada para mim a coroa da justiça que o justo juiz me dará naquele dia. A pergunta é, quantos de nós poderá dizer como Paulo? Quantos de nós poderá dizer, eu combati o bom combate, eu completei a corrida, eu completei a minha missão, eu fui até o fim, eu não me detive por problemas, dificuldades, barreiras, impedimentos, calúnias, difamação, brigas, discussões, desordens, discórdias, eu não me deixei parar, eu assumi o meu ministério, eu fui adiante, eu batalhei, eu lutei, eu quis que o reino de Deus acontecesse com a minha pequena contribuição que fosse, mas eu fiz a minha parte. E aí, quando nós chegarmos no fim também, poderemos dizer, eu combati o bom combate? Você combateu o bom combate? Você fez a sua parte? Você anunciou oportuna e inoportunamente a palavra? Ou você desistiu? Você foi fraco? Deixou que o demônio tirasse de você a força, a graça, a vontade de lutar pelo reino de Deus e de anunciar? Aí você diz, mas eu não sou padre, eu não sou freira, eles que cuidem disso. É muito fácil dizer isso, mas a igreja ensina que todo batizado é um profeta, e todo profeta é aquele que anuncia a verdade, é aquele que anuncia o Cristo, verdade e vida, e é também aquele que denuncia as mentiras do quê? Das falsas religiões, porque o que não falta nesse mundo são falsas doutrinas, mentiras, engodos do demônio. O demônio existe. E o demônio quer que muitas pessoas abandonem a igreja católica. O demônio quer que as pessoas abandonem a igreja porque fora da igreja não há salvação, como diz o dogma do Quarto Concílio de Latrão, fora da igreja não há salvação. Por quê? Porque na igreja nós temos todos os meios necessários para a salvação. Na igreja nós temos o caminho, na igreja nós temos o ensinamento e na igreja nós temos os sacramentos que nos santificam e nos preparam para a salvação. O demônio quer que você vá para uma outra religião, onde você fique longe da confissão, onde você fique longe da Eucaristia, corpo, sangue, alma e divindade de Jesus, que celebramos no santo sacrifício da missa e que é dado em alimento para a nossa vida, é o centro, é o ápice, é o cume da vida cristã, a Eucaristia.
Mas o demônio quer que você fique sem a Eucaristia, e quer que você fique sem a confissão, e quer que você fique sem os demais sacramentos. Por isso ele te seduz, por isso ele mostra tantas outras religiões. Hoje mesmo, um rapaz me dizia que ele estava indo para uma certa religião aí, por quê? Porque ele tinha a possibilidade de jogar futebol, né? Ele tinha a possibilidade, convidaram ele para jogar futebol, convidaram ele para participar de campeonatos, né? E foi envolvendo nessa igreja, né? A partir de uma sedução de algo que ele gostava, né? Outras falsas religiões chamam os jovens através da música, da dança, e pula e faz da igreja pista de dança, pista de bicicleta, até de skate, já ouvi falar. Então, há muitas maneiras que o inimigo tenta seduzir, né, pelas fraquezas humanas, está tentando dar um pouco de prazer, um pouco de alegria, acaba levando para falsas doutrinas, abandonando os sacramentos, abandonando a intercessão poderosíssima da Virgem Maria, poderosíssima de São José e também dos anjos e dos santos, enfim, abandonando a grande embarcação, a barca de Pedro. Hoje, Jesus, do Evangelho, ele pergunta muito claramente para os seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Jesus está em Cesareia de Filipe. Ele pergunta para os seus discípulos: o que estão dizendo por aí quem eu sou? Quem eu sou para esse povo? Aí os discípulos respondem para ele desta maneira: olha, alguns dizem que é João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és Jeremias ou algum dos profetas. Quando nós lemos esse texto, a primeira coisa que observamos é que os apóstolos ouviram quem é Jesus e eles disseram de algum modo que Jesus é alguém importante, porque um Jeremias, um Isaías, um Elias ou algum dos profetas. Elias era um grande profeta para o povo judeu, tido como um grande homem. Também assim, Jeremias. Então, tinham Jesus na mais alta conta. Mas ainda não sabiam quem era Jesus. Jesus é muito mais do que um simples profeta. Apesar de serem grandes homens de fé e que fizeram grandes obras no seu tempo. Mas Jesus é muito mais. Quem é Jesus? Se nós fizermos essa mesma pergunta hoje, será que as pessoas vão saber responder? Quem é Jesus? Será que as pessoas sabem quem é o Senhor? Hoje mesmo tinha uma pessoa falando para mim que estava discutindo aí no WhatsApp com um espírita, e o espírita dizendo, não, que a igreja não sabe de nada, porque os pais sabem de nada, quem sabe sou eu, porque Jesus não precisa reencarnar, porque já é o Espírito Perfeito, já evoluiu, né? Santa Teresinha já evoluiu, agora nós vamos reencarnar, porque nós somos fracos, precisamos voltar, precisamos pagar o karma. Ora, então Jesus não pagou por nós, Jesus morreu à toa na cruz. Jesus morreu à toa, então ele não pagou. Eu mesmo é que sou o meu Deus, eu tenho que voltar nesta terra para pagar de novo o meu pecado. Não, o cristão não acredita em reencarnação, o cristão acredita em ressurreição para a vida eterna. É desta vida para a vida eterna, seja para a condenação eterna ou seja para a salvação eterna, mas não volta mais a esta vida. Então, as pessoas não sabem quem é Jesus. Cada um tem uma opinião. Cada um diz uma coisa, cada um inventa, tem doutrinas diversas. Mas depois que Jesus pergunta aos seus discípulos quem dizem ser o Filho do Homem, ele olha para os seus discípulos. Se lá fora não sabem quem é Jesus, e não sabem mesmo, agora ele quer saber se as pessoas dele, aqueles seus discípulos mais próximos, os apóstolos, se eles são capazes de dizer quem é Jesus, quem é o Senhor afinal. Então, quando ele diz, e vós, quem dizeis que eu sou? Então, quem responde? Pedro, chefe da igreja, chefe dos apóstolos. É ele que tem a primazia, ele responde em primeiro lugar, e ele diz, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Bela frase, né? Primeiro, tu és o Messias, significando que Pedro reconhece em Jesus aquele que cumpre todas as profecias que anunciaram a vinda do Messias. Tu és o Messias, portanto eu sei quem tu és. Essa profissão de fé já bastaria, mas ele vai além disso. Ele diz, tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Agora ele reconhece também a divindade de Jesus, dizendo que ele é o Filho de Deus. Portanto,
Ó, Jesus olha para ele e diz assim: olha, Pedro, não foi a carne nem o sangue que te revelou isso. Ou seja, não foi um ser humano que te revelou, mas foi o meu Pai que está no céu que te revelou. Por isso eu te declaro: tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. E as portas do inferno nunca poderão vencê-la, nunca prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado no céu, e tudo que tu desligares na terra será desligado no céu. Ora, Jesus acaba de entregar a Pedro o primado, acaba de entregar as chaves, acaba de entregar o poder e a jurisdição sobre toda a igreja cristã. E Pedro e aos seus sucessores, aos papas que vieram depois de Pedro, o primeiro papa. E é muito interessante olhar como Pedro, reconhecendo esta grande verdade, logo também o Cristo faz dele a pedra, porque tu és Pedro e sobre esta pedra. A palavra Pedro e pedra no hebraico o aramaico é Kefas, né? Ou Cefas, como alguns dizem. Cefas, tu és Cefas e sobre estas Cefas edificarei a minha igreja. Pedro e pedra é a mesma palavra. Claro que o evangelho, quando foi escrito em grego, haviam duas palavras. Tu és Petrus, e sobre esta Petra edificarei a minha igreja. Mas quando a gente volta para a língua original que Jesus falou, então nós sabemos que ele disse Cefas. Tu és Cefas, e sobre esta Cefas. Portanto, é sobre Pedro que ele quer edificar esta igreja. Então, quando ele diz as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, nós devemos ficar alegres e felizes, por sabermos que por mais que o inimigo tente destruir a igreja, ele nunca vai conseguir. Diz uma história, contei hoje também na missa, que o Papa Leão XIII teve uma visão terrível, assim, estava no Vaticano e num belo dia ele tem uma visão horrível, o demônio e Jesus, num diálogo. E então o demônio diz a Jesus: eu posso destruir a tua igreja. E aí Jesus fala: você não pode destruir a minha igreja. A minha igreja é indefectível, é indestrutível. E ele diz assim, então: me dê 100 anos. O demônio pede 100 anos para Jesus. Me dê 100 anos e eu destruo a tua igreja. Isso foi no finalzinho do século XIX. E Jesus permitiu. Então tá bom, eu te dou 100 anos. Vamos ver se você consegue destruir a minha igreja. E nesses 100 anos, a igreja passou muitas tribulações. A igreja passou muitas dificuldades. Na igreja houve muitas divergências, diferenças, preocupações, correntes. Modernismo combatendo o tradicionalismo, tradicionalismo combatendo o modernismo e tantas outras confusões que não vale a pena agora entrar nos pormenores. O que vale a pena dizer embora o demônio possa até tentar, causar grandes problemas, dificuldades, sofrimentos, a igreja nunca será vencida, porque a promessa de Jesus as portas do inferno nunca prevalecerão contra a igreja. Por isso, meu irmão, minha irmã, nós temos que ficar firmes na única igreja de Cristo, única. Única por quê? Porque é nela que nós vamos encontrar todos os meios necessários para a nossa salvação. E eu gosto de lembrar muito a encíclica do Papa Pio XI, Mortalium Animus, no qual ele diz: o verdadeiro ecumenismo é conduzir as ovelhas perdidas, espalhadas em outras religiões, de volta para a única igreja de Cristo, a santa, una, católica e apostólica igreja de Jesus Cristo. É assim que nós, homens e mulheres, povo de Deus, podemos encontrar a nossa salvação. Porque a grande e suprema missão da igreja, às vezes o padre pergunta, viu? Às vezes eu pergunto, qual é a missão da igreja? As pessoas dizem assim: é evangelizar. Aí eu digo, para quê? Para criar um mundo de paz. E eu digo, para quê? Para criar harmonia. E eu pergunto, para quê? Para que o mundo viva mais justiça. E eu pergunto, para quê? Para que as pessoas sejam mais felizes. E eu pergunto, para quê? E fico perguntando, para quê, para quê, para quê? E sempre fica uma resposta dentro da coisa humana, da coisa terrestre. É a paz, é para que tenha amor, é para que tenha harmonia, é para que tenha justiça, é para que... Tudo isso é muito bom. Claro que é muito bom. É o reino de Deus que começa aqui. Mas eu não ouço ninguém falar que a suprema missão da igreja é a salvação das almas, é a salvação eterna. Existe a possibilidade da condenação.
Ai, padre, mas não pode falar em inferno, não pode falar em condenação, isso já era, isso já foi. Não, isso é agora. A missão da igreja é e sempre será a mesma: salvar as almas para Deus, levar e conduzir neste caminho, neste mundo, neste caminhar com Jesus, as pessoas para a vida eterna. É por isso que a gente não pode deixar que o inimigo nos iluda, nos engane. A grande missão da igreja é a salvação das almas. Portanto, quem está ouvindo, hoje, a partir de hoje, entre para a igreja. Venha para a igreja, participe das missas, reze o terço, reze terço, reze terço, reze terço, reze terço. Reze um terço de manhã, um terço à tarde, um terço à noite, reze o rosário, reze 2 rosários, ou faça até como o Padre Pio, a proposta que ele tinha de rezar 5 rosários. As pessoas não conseguem rezar 5 Ave Marias, já é difícil para elas. Meu irmão, se você quer salvação, se você quer vida eterna, se você sabe, porque problemas e dificuldades nós vamos ter, mas nós podemos enfrentar tudo isso com a força de Deus do nosso lado, neste mundo. Podemos alcançar algumas graças, bênçãos, livramentos. Isso tudo é muito bom. E nós vamos continuar pedindo e suplicando as graças atuais, chamadas graças atuais, que são as graças que nós precisamos no dia a dia, uma casa, um emprego, um carro e a saúde. Mas lembre, a grande graça que nós temos que pedir a Deus é a graça santificante, porque é com a graça santificante que nós chegaremos ao céu, sendo santos, puros de coração, humildes, amando. Sim, tudo isso é importante, porque todo o evangelho é necessário para a nossa salvação. Vivendo aquilo que Jesus ensinou, nós vamos um dia ser colocados diante dele, e ele vai, como diz o capítulo 25 de São Mateus, colocar as ovelhas do lado direito e os cabritos do lado esquerdo. Para as ovelhas do lado direito ele dirá: vinde, benditos do meu Pai, para o lugar que eu vos preparei de antemão, desde toda a eternidade. Vinde para a glória do céu. E para os cabritos: afastai-vos de mim, ide para o fogo eterno, para o que foi reservado para o demônio e os seus anjos. Ora, que lado nós estamos? O que é que nós queremos? Aí ele diz: por que eu fosse salvo? E o outro diz: por que eu vou ser condenado? Porque me deste de comer quando eu tinha fome, me deste de beber quando eu tinha sede, me vestiste quando eu estava nu, me visitastes quando eu estava preso e também me visitastes quando eu estava doente, significando as obras. No capítulo 2 do texto e da carta de São Tiago está escrito: me mostre a sua fé sem obras, que eu mostro a minha fé com obras. E ali São Tiago vai desenvolvendo toda a teologia das obras para dizer que as obras é a grande resposta daquele que crê. Quem tem fé, quem tem a verdadeira fé, sabe que as obras fazem parte desta fé e por isso devemos sim fazer boas obras para alcançar o céu. Tem gente que fala assim: não vou cuidar de ninguém, não vou fazer nada para ninguém. Ora, nós temos 7 obras de misericórdias espirituais e 7 obras de misericórdia corporais. E todas elas, podemos fazer uma ou outra. Às vezes temos dons para umas e menos para outras, mas nós somos obrigados sim, por lei divina, a fazer o bem, a amar e a buscar a nossa santificação e a santificação daqueles que ainda não conhecem Jesus. Mas padre, eu não vou chamar mais meu marido não vou chamar meu filho mais não, já estou cansado de chamar, eles nunca vão à missa. Continue chamando. São Paulo falou para pregar oportuna e inoportunamente. Insista, porque está em jogo a salvação do teu filho, está em jogo a salvação do teu marido, da tua esposa, do teu amigo, teu vizinho, teu conhecido e até do teu desconhecido e até do teu inimigo. Reze pela salvação dele. Nossa grande preocupação hoje são as almas que se perdem no inferno, porque ninguém mais quer falar do inferno. Porque falar do inferno assusta. Eu quero falar de coisas positivas, não vou falar de inferno não. Mas justamente quem fica dizendo que não vai falar de inferno, quem fica dizendo que inferno não existe, são as pessoas mais cruéis. As mais cruéis. Por quê? Porque se ela não acredita no inferno, então ela pode fazer o mal, ela pode criticar, ela pode falar mal, ela pode trair, pode adulterar, pode levantar falso testemunho, até matar, roubar, enfim. Ela comete todas as atrocidades. Por quê? Porque Deus é só misericórdia. Deus vai salvar todo mundo. Cuidado, meu irmão. Cuidado. Deus, a segunda carta de Timóteo, de Paulo a Timóteo, ele diz: Deus quer que todos os homens se salvem. Deus quer, é verdade. Deus quer, por ele todo mundo se salva.
Mas o que é que impede? 3 inimigos da salvação dos homens. Primeiro, o pecado, a fragilidade humana, as seduções do maligno, a pessoa que se deixa cair em tentação e pratica o que é mal diante dos olhos do Senhor. Segundo, as seduções do mundo. O mundo que seduz com seus prazeres, que seduz com as suas luzes e brilhos, para levar para longe de Deus. E terceiro, o demônio, que constantemente nos ronda como um leão a rugir, pronto para devorar a quem dele se aproxima. Hoje nós não temos mais tempo a perder. Nós temos que lutar. Somos soldados de Cristo, feitos soldados de Cristo pelo crisma. Quem recebeu o crisma se tornou soldado de Cristo. Então combata o bom combate, como Paulo falou aqui. Eu combati o bom combate. O teu combate está começando apenas. Combata com oração, combata com o terço, combata com adoração ao Santíssimo Sacramento do altar. Combata amando Jesus acima de todas as coisas, amando ao Senhor nosso Deus e também tendo Maria Santíssima como tua defensora, Maria Santíssima como aquela que você recorre, aquela mulher vestida de sol, que tem a lua debaixo dos pés, o mal debaixo dos pés, porque ela pisa a cabeça da serpente e na cabeça uma coroa de 12 estrelas. Mas também recorra a São José, que a ladainha de São José diz que ele é o terror dos demônios. Recorra e você vai vencer tentações, você vencerá o pecado, você vencerá o mundo e você vencerá as tentações e seduções do mundo. Creia, meu irmão, creia, minha irmã. Fique firme, fique forte, não esmoreça, lute, batalhe, continue, persevere, fique na tua igreja, assuma os teus ministérios, assuma a tua missão na vida, porque está em jogo a tua salvação e a salvação das pessoas que você ama e as pessoas do mundo inteiro. Reze pelo mundo, pela salvação do mundo, porque tem muitos caindo nas garras do inimigo. Enquanto tem gente por aí falando para não falar do demônio, para não falar do inferno, o demônio está agindo mais ainda. O demônio está seduzindo e o mal se alastrando, o mal acabando com o mundo se perdendo. Hoje o Senhor quer que você faça a sua parte, e a sua parte. Às vezes você fala assim, padre, eu não sei pregar o evangelho, eu não sei anunciar, não sei, mas você sabe convidar. Então convide para a missa, hoje, convide seu irmão para a missa, convide seu vizinho, seu amigo. Você sabe que eu estava dizendo hoje para uma pessoa que geralmente nós católicos, né, vamos ao mercado, compramos pão, passamos no açougue, compramos a carne, vamos à farmácia, e não falamos de Deus. Aqueles que estão nas falsas religiões, que enganados, coitados, são pessoas boas, ótimas, nós nunca criticamos pessoas, nós criticamos falsas religiões, mas não as pessoas que estão nela, porque estão muitas vezes enganadas, seduzidas, iludidas. Mas essas pessoas têm a coragem de falar de Deus em todo lugar que elas vão, em cada esquina e cada pessoa que elas encontram, elas falam de Deus. E nós católicos, muitas vezes, por vergonha, por medo, por timidez, acabamos não anunciando o nosso Senhor. Então faça pelo menos o convite para vir à missa, o convite para ir à igreja. Fale o quanto foi bom para você, o quanto é bom para você estar frequentando a Santa Missa. E então você está cumprindo já a sua missão, de alguma maneira, contribuindo com a sua pequena porção de missão, anunciando e chamando e convidando para que na missa as pessoas tenham um encontro com Jesus Cristo, para que o conheçam cada vez mais, para que um dia possam responder a pergunta de Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? Nós vamos aprendendo quem é Jesus, um pouquinho a cada dia, um pouquinho a cada mês, um pouquinho a cada ano, e cada vez mais conhecendo, e cada vez que conhecemos mais, o amamos mais. E quanto mais o amamos, mais queremos estar perto dele. Nós não podemos dizer que amamos Jesus se não vamos na casa dele. Não podemos dizer que amamos a Deus sobre todas as coisas se nós não vamos à casa dele, não queremos saber o que ele tem a dizer, o que ele tem a falar. Quando uma pessoa ama alguém, ela quer estar perto deste alguém, ela quer ir na casa deste alguém, ela quer ficar telefonando para este alguém, mandando WhatsApp para este alguém o tempo inteiro. Agora diz que ama a Deus sobre todas as coisas, mas não vai na casa de Deus, não quer saber o que Deus pensa, o que Deus tem a ensinar. Irmão, acorda, é preciso que você busque a Deus hoje, porque Deus já está te buscando, Ele já está batendo na tua porta faz tempo, muito tempo, você que não se deu conta.
Então acorda, vai, diga sim a Deus como Maria disse o sim, e você também encontrará o seu caminho. Você se libertará de muitos males que têm afligido a tua vida, porque muitos deles veio pelo pecado, pelas seduções do mundo e pelas as tentações do demônio. E você pode vencer o demônio pela oração, porque Deus é muito mais forte do que a força do maligno. Deus é o vencedor, Deus é o vitorioso, e você será o grande vitorioso em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor te abençoe e te conceda a paz, a força e a luz, por intercessão da Virgem do Rosário, São José, São Miguel, São Gabriel e São Rafael, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.